Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje sobre a revisão da vida toda, um assunto que está agitando o cenário previdenciário e pode ter um impacto gigantesco na vida de milhares de brasileiros. Antes de mais nada, preste atenção. A revisão da vida toda está voltando a ser discutida de maneira séria no Supremo Tribunal Federal. E as chances de uma decisão favorável aumentaram bastante desde que a ministra Carmen Lúcia assumiu a relatoria e retirou o processo para análise pessoal. Se você nem imagina como isso pode mexer com seu benefício, saiba que estamos falando da possibilidade concreta de revisar o cálculo da aposentadoria utilizando todas as contribuições feitas ao INSS, incluindo aquelas anteriores a julho de 1999. Na prática, isso pode significar um acréscimo significativo no valor que muitos aposentados recebem, corrigindo uma distorção histórica que penalizou milhares de segurados. Quem tem direito à revisão da vida toda pode, em alguns casos, ver a renda aumentar em centenas ou milhares de reais por mês, dependendo do histórico de contribuição. Comente Revisão da Vida Toda já, para fazer parte da mobilização contra uma das maiores injustiças dos últimos anos enfrentadas pelos aposentados. É fundamental pressionar por justiça, garantindo que o direito de quem trabalhou e contribuiu durante décadas seja reconhecido sem enrolação, sem protelação. A movimentação recente no Supremo Tribunal Federal trouxe um novo ânimo para essa batalha judicial. A ministra Carmen Lúcia é conhecida por sua postura independente, análise rigorosa e sensibilidade social, características que fazem diferença em temas técnicos que afetam diretamente a vida das pessoas. Seu envolvimento indica que o tribunal está levando o caso a sério, o que pode romper uma sequência de adiamentos provocados especialmente pelo ex-presidente da Corte, ministro Barroso. Durante muito tempo, o processo ficou parado ou foi retirado de pauta, gerando frustração e ansiedade em quem depende desse julgamento para ter, finalmente, uma aposentadoria justa. O cenário no Supremo mudou de maneira importante com o anúncio da possível aposentadoria do ministro Barroso. Isso pode abrir espaço para uma reconfiguração na condução dos temas mais sensíveis à população, como a revisão da vida toda. Barroso, com sua postura de adiar votações e segurar o processo, foi considerado por muitos como um dos principais empecilhos para o avanço dessa causa. Seu afastamento traz a expectativa de uma virada, pois elimina um bloqueio político-judiciário que vinha prejudicando diretamente milhares de aposentados. Quando falamos em sucessão do ministro Barroso, o debate é intenso e os bastidores estão em efervescência. 4 nomes de peso são cotados para ocupar sua vaga. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, exerce influência direta sobre as contas públicas. Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, tem ligação estreita com o governo federal. Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, ainda é pouco conhecido pelo público, mas pode trazer uma visão técnica diferenciada. E Rodrigo Pacheco, senador e ex-presidente do Senado Federal, que abriria mão de uma carreira política consolidada para assumir um dos mais altos cargos do Judiciário. A escolha nesse momento é crucial, pois determina a linha de atuação do Supremo pelos próximos anos em temas que mexem com o bolso dos brasileiros, especialmente os aposentados. Não podemos deixar de lado os rumores sobre a possibilidade de Barroso ser indicado para um cargo de embaixador em outro país. Caso isso se concretize, é preciso discutir abertamente se a indicação seria justa ou representaria um prêmio político por posturas controversas, enquanto determinava os rumos do Supremo Tribunal Federal. Há quem enxergue nisso um processo de troca de favores que pode desmoralizar o sistema, pois um ministro que gera bloqueios à tramitação de processos relevantes quando premiado com uma nomeação internacional, sinaliza certas prioridades que nem sempre coincidem com os interesses da população. O impacto da revisão da vida toda é imediato e concreto. Quem se aposentou depois de 1999
e fez contribuições relevantes antes desse período, pode requerer que todo o histórico seja considerado no cálculo do benefício. Quando o INSS faz a média considerando apenas os salários de contribuição após julho de 1999, muita gente acaba com aposentadorias menores do que deveriam. É por isso que decisões como as do tema 1102, por exemplo, podem mudar vidas, pois tratam justamente desse ponto. Quem pode pedir a revisão e qual metodologia deve ser aplicada pelo INSS? O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em sessões anteriores, a relevância da matéria, destacando que não se trata de um privilégio, mas do direito de milhares de pessoas à justa contraprestação pelo que contribuíram ao sistema previdenciário. Quando os ministros discutem se a regra da revisão da vida toda deve valer, estão definindo se a dignidade desses brasileiros vai ser, de fato, respeitada pela legislação e pelas políticas públicas. Na análise técnica, existem detalhes que você, como segurado, precisa entender. O cálculo original da aposentadoria é feito com base nas regras implementadas pela Lei 9.876 de 1999, que excluiu do cálculo todas as contribuições anteriores ao mês de julho daquele ano. Essa exclusão foi justificada como forma de simplificar os procedimentos, mas deixou de fora justamente as melhores remunerações de muitos trabalhadores, principalmente aqueles que foram atingidos pelas mudanças econômicas da década de 90. Por isso, a revisão da vida toda permite que o aposentado considere todos os salários de contribuição registrados desde o começo da vida laboral até o momento do requerimento de aposentadoria. Para pedir a revisão, o interessado precisa analisar o histórico completo de suas contribuições. Muitas vezes, aqueles que tiveram altos salários ou boas contribuições nos anos 80 e 90 são os mais prejudicados pela regra atual. É justamente esse público que mais tem a ganhar com uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal. Na prática, a correção dos valores pode representar uma diferença significativa no orçamento, trazendo alívio e maior dignidade ao longo da aposentadoria. O julgamento do tema 1102 no Supremo Tribunal Federal foi marcado por intensos debates jurídicos e políticos. Enquanto uma parte dos ministros reconhecia o direito dos segurados à revisão da vida toda, a União e o INSS tentavam defender a legalidade da limitação imposta pela Lei de 1999. A argumentação do governo era de que ampliar o cálculo poderia gerar impacto orçamentário elevado, além de afetar previsibilidade nas contas públicas. Por outro lado, associações de aposentados e advogados alegam que a Constituição Federal garante a proteção aos direitos adquiridos e a confiança legítima de quem contribuiu por décadas segundo as regras do sistema previdenciário. Em meio a esse cenário, a atuação dos advogados tem sido fundamental. Eles buscaram reverter decisões desfavoráveis, explicando, por meio de cálculos detalhados e exemplos práticos, como a exclusão das contribuições mais antigas prejudica gravemente os aposentados. Diversos tribunais regionais federais já vinham reconhecendo o direito à revisão, consolidando jurisprudência favorável que impactou não só ações individuais, mas também processos coletivos. A análise do Supremo Tribunal Federal, portanto, não é simples. Envolve a discussão sobre o equilíbrio financeiro do sistema, mas também o respeito ao princípio da solidariedade, que exige justiça social no acesso aos benefícios previdenciários. Com a relatoria da ministra Carmen Lúcia, o ambiente é de otimismo, pois ela já demonstrou, em decisões anteriores, sensibilidade para temas que afetam diretamente os direitos dos cidadãos. Outro fator que influencia a discussão é a movimentação política em torno do Supremo Tribunal Federal. Os bastidores apontam para uma intensa disputa pela vaga de Barroso, com cada grupo buscando influenciar a escolha do próximo ministro. O Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União e o Senado Federal estão diretamente envolvidos, pois têm representantes cotados para a cadeira.
Cada escolha pode significar uma virada na forma como julgamentos futuros serão conduzidos, especialmente no campo previdenciário. Enquanto o debate cresce na Corte, há a expectativa de que, com a saída de Barroso, os novos integrantes tragam visão renovada para o julgamento. Isso pode apressar uma decisão definitiva, favorável à revisão da vida toda, acabando com anos de espera e insegurança jurídica para os aposentados. O risco maior, claro, é que novas indicações levem a um retrocesso, caso prevaleçam interesses fiscais em detrimento dos direitos já conquistados pelos segurados. Paralelamente, outro ponto fundamental para quem depende do INSS preocupa bastante os aposentados. O Instituto Nacional do Seguro Social finalmente começou a punir instituições financeiras que cometem irregularidades em operações de crédito consignado. Essa modalidade é amplamente utilizada por aposentados, pois oferece taxas de juros mais baixas e maior facilidade na contratação. Porém, como o sistema cresceu de forma exagerada, diversas empresas passaram a operar de maneira abusiva, pressionando e enganando aposentados para contratos desfavoráveis. Recentemente, o INSS proibiu 8 instituições pequenas de oferecer empréstimos consignados, por não cumprirem regras básicas de transparência e respeito ao consumidor. O problema é que essas instituições são conhecidas como piabinhas, pequenas empresas de crédito que atuam nas margens do mercado. Enquanto isso, os grandes bancos como BMG, PAN, Crefisa e BTG continuam funcionando livremente, apesar de denúncias sobre venda casada, fraudes e abusos contra os aposentados. Venda casada é quando o aposentado é obrigado a se associar a determinada entidade ou contratar produtos extras para ter acesso ao empréstimo, prática claramente proibida pela legislação consumerista. Mesmo depois de descoberta uma série de fraudes no crédito consignado há meses, não houve qualquer prisão, imposição de tornozeleira eletrônica ou outra medida efetiva contra os responsáveis pelos delitos. Os acordos mais recentes garantiram apenas devolução parcial dos valores cobrados indevidamente, sem ressarcimento em dobro nem pagamento de danos morais a quem foi lesado. Para a maioria, isso é tratar o aposentado com descaso. Há uma sensação de inconformismo ao perceber que só os pequenos são punidos, enquanto as grandes instituições continuam atuando livremente no mercado. A luta pelo reconhecimento dos direitos dos aposentados passa não só pela revisão da vida toda, mas também por um combate firme às irregularidades financeiras que drenam os recursos e causam prejuízo constante para aqueles que mais precisam. O INSS, como gestor das aposentadorias, deveria garantir fiscalização severa, aplicando punições exemplares a todos, especialmente os grandes atores desse mercado, e não apenas as pequenas instituições. Além disso, é fundamental lembrar que, ao tratar da revisão da vida toda, diversos trabalhadores ainda desconhecem se têm direito ao procedimento e como ele pode influenciar seu benefício. É possível fazer uma análise simples do histórico previdenciário. Reúna todos os seus comprovantes de contribuição, inclusive os carnês antigos, extratos de recolhimento e contra-cheques dos anos anteriores a julho de 1999. Em seguida, procure um profissional habilitado para avaliar se seus vencimentos eram maiores naquele período. Se sim, existe uma chance real de aumentar o valor da sua aposentadoria por meio da revisão. Muitos casos emblemáticos têm ampliado o debate sobre o erro nas aposentadorias. Trabalhadores que foram demitidos ou tiveram a remuneração reduzida após reformas econômicas ou crises do setor passaram a contribuir com valores menores, mas haviam registrado contribuições altas nos primeiros anos de carreira. Como a regra atual descarta essas melhores contribuições, milhares de aposentados vivem hoje com um benefício reduzido, incompatível com o que realmente contribuíram ao longo da vida. Com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e nos entendimentos dos tribunais regionais federais,
qualquer segurado pode buscar judicialmente a aplicação da revisão da vida toda. O principal é separar cada documento de contribuição, calcular a diferença entre o benefício concedido e o valor que seria obtido com a nova metodologia e apresentar esses dados de forma clara e detalhada ao juiz responsável pela ação. Esse momento é decisivo. A pressão social, a mobilização dos aposentados e a atuação qualificada de advogados são indispensáveis para mostrar ao Supremo Tribunal Federal que se trata de uma questão de justiça social e respeito ao trabalhador. Por outro lado, o INSS e a União seguem tentando restringir o direito, alegando risco às contas públicas. Cabe ao Judiciário decidir entre o equilíbrio fiscal e o direito legítimo ao benefício justo, considerando princípios constitucionais como dignidade, segurança jurídica e solidariedade. No cenário das instituições financeiras, o que mais revolta aposentados e especialistas jurídicos é a diferença de tratamento entre pequenos operadores de crédito e grandes bancos. As punições são direcionadas apenas para empresas de baixo impacto, enquanto aquelas que concentram a maioria das operações continuam livres de sanções severas. A venda casada persiste nas ofertas de empréstimo, mesmo sendo prática amplamente condenada pelos órgãos de defesa do consumidor e pela legislação vigente. Muitas vezes, o aposentado é surpreendido por descontos indevidos ou associações não autorizadas, situação que deveria ser tratada com punição efetiva por parte do INSS e da Justiça. Para reverter situações assim, é fundamental recorrer ao PROCON, à Defensoria Pública, ou mesmo buscar medidas judiciais próprias, exigindo ressarcimento do prejuízo, devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais. Processos desse tipo reforçam o entendimento de que o consumidor aposentado tem direitos e merece respeito em todas as operações financeiras vinculadas ao benefício previdenciário. Portanto, ao acompanhar a movimentação no Supremo Tribunal Federal, estar atento aos desdobramentos da sucessão de ministros e observar o comportamento do INSS na aplicação de punições, cada aposentado precisa se informar sobre seus direitos, buscar orientação especializada e agir com firmeza. A revisão da vida toda é um direito concreto, garantido pelo reconhecimento judicial da legitimidade das contribuições anteriores a julho de 1999. Basta reunir os documentos, calcular o impacto no benefício e apresentar uma ação judicial bem fundamentada. Quem já ingressou com a ação deve acompanhar cada etapa do processo, conferir os prazos, verificar eventuais recursos e ficar atento à publicação de decisões do Supremo Tribunal Federal. A tendência, com a retirada do tema para análise pela ministra Carmen Lúcia e possível reconfiguração da Corte, é que julgamentos pendentes sejam finalmente destravados, garantindo maior transparência e agilidade. O momento exige organização, conhecimento técnico e ação coletiva. O fortalecimento da mobilização dos aposentados, dos profissionais do direito e das entidades de classe fará diferença no resultado final, especialmente se todos mantiverem a pressão por decisões justas, punição exemplar a quem pratica fraude financeira e respeito integral aos direitos previdenciários. A expectativa é de que nos próximos meses o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento do tema 1102, detalhando os critérios para a aplicação da revisão da vida toda e determinando de maneira clara como o INSS deve proceder. Caso a decisão seja favorável, milhares de aposentados sairão ganhando, recebendo os valores devidos com correção e ampliando o acesso à justiça previdenciária. Paralelamente, as reivindicações por mais rigor nas fiscalizações de empréstimos consignados e maior transparência nas operações financeiras vão continuar, pois apenas com ação direta e cobrança efetiva dos direitos se evita que novas injustiças recaiam sobre a parcela mais vulnerável da população brasileira. A luta, portanto, é de todos: aposentados, advogados, entidades de classe,
judiciário e sociedade civil. O momento pede união, clareza de propósito e determinação para buscar o reconhecimento dos direitos e garantir que nenhuma irregularidade fique impune. Continue atento às notícias e novidades do Supremo Tribunal Federal e do INSS, analise com cuidado sua situação previdenciária e busque orientação qualificada sempre que precisar. A revisão da vida toda está mais próxima de ser realidade, e quem se preparar desde já estará pronto para garantir o que é seu por justiça e merecimento. Acompanhe, esclareça suas dúvidas e lute pelo benefício que sua história de trabalho e contribuição construiu ao longo dos anos.